Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Vamos conversar hoje sobre Bahia 1, CRB 0. O jogo foi lá, o Tricolor não fez uma boa partida. Valeu pelo resultado, hein, Diego? É isso aí. Quarta rodada da Copa do Nordeste. Bahia derrotou o CRB por 1-0 lá no Rei Pelé. É um golaço, né? Vamos falar sobre esse gol também. Uma linda jogada, um Sim. contra-ataque inteligentíssimo, né? Rápido, preciso. Mas o Bahia um pouco fora de suas características, um pouco desconfortável pela boa arrumação ali do time do CRB. Mas venceu, é líder do grupo, tem a melhor campanha da Copa do Nordeste e segue rumo à classificação. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo no nosso Farol Tricolor, pós-jogo de Bahia 1, CRB 0. Vamos de imediato, como de costume, pedir aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, sigam comentando e compartilhando bastante para a gente seguir crescendo nesse trabalho, sempre com a colaboração, com o apoio, com a participação de vocês. Um abraço, vou mandar hoje um abraço especial para meu amigo Tiago Santana, colega de faculdade. Disse, rapaz, você não divulgou pra mim, tô vendo você lá e seu pai aqui no YouTube e tudo, pronto, foi mal, Thiagão, muita gente pra divulgar, ele só soube agora do canal, mas já sei que vai acompanhar direto agora o Farol, no que faz muito bem, pra ficar bem informado e com essas análises aqui. E se quiser participar, mandar uma mensagem, jogue duro também, mensagem que estenda a todos os amigos e amigas tricolores, pai. Valeu, valeu. Um abraço também para todos os amigos e amigas que nos acompanham, agradecendo a todos. Pois é, vamos caprichando cada dia mais. Estamos fazendo esse pós-jogo na quinta-feira, logo pela manhã. O jogo ontem acabou 11h30, enquanto preparava tudo era mais de meia-noite. E revisamos alguns lances, demos umas conferidas e vamos trazer para vocês. É isso aí. Deixa eu só. Vamos dar uma olhada naquela classificação, pai, que é sempre bom, né? A gente Bora, dá sempre bora, Diego. aquela conferida, já tá aí na tela para os amigos e amigas tricolores. Deixa eu passar para você também. Pronto, mandando para você, já já chega aí. Pois é, a classificação assim, eu já estou destacando aqui o grupo do Bahia, né? O grupo B da É, Copa do Nordeste. O Bahia, só para lembrar, sempre, né, enfrenta as equipes do outro grupo na primeira fase. Então o Bahia não enfrentou nenhum desses times aí, que são do grupo dele. O Bahia é líder com o triunfo de ontem, foi a 3 vitórias, 0 empates e uma derrota, né? O Bahia não empatou ainda no campeonato, mas perdeu aquele jogo do River do Piauí, saldo de 4. O Bahia também tem o melhor saldo do campeonato. Em segundo lugar do grupo vem o Fortaleza, coisa totalmente normal, né? Bahia e Fortaleza liderando o grupo, era exatamente o que se esperava. São as duas equipes de primeira divisão, as duas equipes consideradas as favoritas, né? E aí vem Altos e Náutico como os outros classificados, e fora ali da lista de classificados, 13 Juazeirense, Itabaiana e ABC. Só para passar pelo outro grupo bem rapidinho para mostrar como o CRB ficou. Com a derrota, o CRB acabou em segundo lugar. O CRB liderava o grupo, estava invicto tanto na Copa do Nordeste quanto no ano, porque não tinha perdido também no Campeonato Alagoano e na Copa do Brasil. Então o CRB conheceu ontem, frente ao Bahia, a sua primeira derrota na temporada, pai. e destacando que o Bahia tem a melhor campanha do Nordestão. Na Champions League, a melhor campanha é a do Bahia, não apenas do seu grupo, Sim. onde ele é líder disparado. Seria, por exemplo, líder do campeonato, juntando as duas chaves. É a melhor campanha, mesmo perdendo para o River, no jogo de muitos erros, inclusive chegando de manhãzinha para o jogo que seria no mesmo dia. Lamentável, depois de uma viagem cansativa. À Mas tarde, vamos foi à tratar. tarde, não é nem para dizer que foi à noite, foi à tarde do Ainda mesmo mais que dia. o jogo foi à tarde. Um absurdo, uma barbaridade. Mas Pois vamos é. para o jogo de ontem. Pois é, só para falar do Bahia também, a gente tem o próximo jogo do Bahia para a gente falar, é do campeonato. O Bahia fez uma sequência de 4 partidas fora de casa, perdeu o clássico, mas depois venceu os 3 jogos e depois pega a Jacuipense. Aí também já os amigos de casa observando. O Bahia pega a Jacuipense, né, no domingo, né, na Fonte Nova.
às 16 horas. E outra notícia que já está aí é que o Bahia conheceu o seu adversário na Copa do Brasil, o jogo contra o Caxias, lá no Rio Grande do Sul, aquela questão de viagem longa, pressão lá, o jogo complicado, né? Estádio do Caxias. E vai confirmar ainda o horário, né, específico, mas provavelmente será na quarta-feira que vem já. Ou seja, calendário sempre apertado nesse primeiro semestre, pai. E um jogo que eu considero um jogo complicado, né? Aquele jogo que não tem mais a vantagem do empate. Se empatar, vamos a pênaltis lá em Caxias. Espero que o Bahia, como eu falei em relação ao CRB, faça valer sua condição técnica e passe sem necessidade de maiores sustos. Mas é um confronto que não é aquele confronto que a gente olha assim e fala já passou, não é isso? Sem dúvida, é um jogo difícil, um jogo no interior do Rio Grande do Sul, aí tem distância, aí tem deslocamento, aí tem clima, aí tem estádio pequeno, tudo que uma equipe tem que estar preparada quando atua no futebol brasileiro, sem Lógico. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vamos esperar que a questão da segurança seja mantida, que tudo seja tranquilo. O Bahia trata de fazer o jogo dele. Era de esperar muito que Portuguesa Santista e Caxias desse Portuguesa Santista. Sem dúvida nenhuma, o time da terra do Santos não é uma equipe muito fraquinha, vem se arrastando ao longo da história. A Lusa do interior de São Paulo, que tem a Lusa da capital, que é a Portuguesa de Esportes, está muito abaixo do padrão das séries do futebol brasileiro. Mas Copa do Brasil tem essa abertura, tem esse espaço de participação. A Portuguesa Santista cumpriu seu papel e deu adeus à disputa de uma próxima fase, Diego. Pronto, beleza. Vamos falar agora da escalação. Já compartilhei com os amigos de casa, vou compartilhar também contigo agora. A escalação próxima do que a gente estava falando, com a diferença de que Ademir foi escolhido ali para o ataque como titular, coisa que não é a sua preferência, você sempre destaca que vê ele mais como jogador de segundo tempo, eu também acho isso, mas Ademir acabou sendo importante, né, em lances assim agudos do time, e o Bahia venceu por 1-0. O gol foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo, o gol que vale a pena destacar toda a jogada, né? Um lance que começou lá com o Tassiano no campo defensivo. O Bahia até fez uma postagem nas redes sociais falando de Tassiano, da velocidade de Tassiano, que começou a jogada, tocou para Cauli. Cauli fez um lançamento de perna esquerda, que, nossa senhora, um lançamento de uns 30 ou 40 metros, sensacional para Ademir. E Ademir estava marcado, foi uma precisão assim impressionante para um jogador que é destro, mas joga bem com a perna esquerda também. Ademir conduziu em velocidade, passou muito bem para Tassiano, que deu um toque de classe na saída do goleirão do CRB. Então foi assim um gol digno de nota nos acréscimos do primeiro tempo. E um gol que deu uma tranquilidade para o Bahia num jogo que não foi fácil. Um jogo que o CRB, inclusive, dominou as ações em alguns momentos e mostrou que, como você falou bem, é um time bem arrumado, que mostrou qualidade de alguns jogadores, inclusive alguns ex-Bahia, né? A gente destacou Anselmo Ramon no pré-jogo, mas também teve Lucas Falcão, que esteve por aqui, sem destaque, veio do Sul, né? Que fez uma boa partida, inclusive, deu muito trabalho ali, marcou em cima Everton Ribeiro, o próprio Cauli, e acabou dificultando as ações do Bahia, a troca de passe do Bahia, que é o forte da equipe, né? Aquele meio de campo que toca bem a bola, distribui bem o jogo, mas ontem teve dificuldade para implementar esse estilo de jogo por conta de uma atuação sólida do CRB, de Daniel Paulista, a gente destacou também ex-jogador de meio de campo, né? Jogador que chutava muito bem em gol, e conseguiu um jogo difícil, que a gente vai fazer alguns destaques aí mais, mas o gol foi isso, e no segundo tempo o Bahia eu achei que controlou um pouquinho melhor o jogo, mas ainda passando alguns sustos, pai. É verdade, um jogo que a gente já sabia, o Daniel Paulista é um bom treinador, ele tem um trabalho conhecido aqui pelo Nordeste do Brasil, já treinou inclusive o Esporte Clube do Recife, ele é um treinador que sabe arrumar a sua equipe, ele não complica isso aí. Ele trata de ver os jogadores que tem e faz a distribuição deles no esquema de jogo. Então, fez uma boa partida. A tática do treinador do CRB foi exatamente bloquear a jogada rápida do Bahia em triangulações a partir do meio de campo. Então, essa foi a tática e, por isso, o Everton Ribeiro não fez um bom jogo. Para dizer melhor, foi a pior partida do Everton Ribeiro desde que chegou ao Bahia.
tanto que foi substituído logo cedo no segundo tempo, saindo inclusive meio cabisbaixo, meio assim, mesmo aplaudido, educadamente agradeceu os aplausos, mas visivelmente ele não saiu de boa, não que saísse reclamando, mas saiu abatido. Eu percebi isso. É verdade, saiu para a entrada de Caio Alexandre, né? E o CRB, além de destacar esses bons momentos do CRB, jogando também muitas vezes nas costas dos laterais do Bahia, como a gente destaca sempre essa questão das jogadas em velocidade, da transição defensiva do Bahia, que tem problemas que precisam ser ajustados. Mas outro destaque do jogo foi aquele pênalti não marcado, um pênalti escandaloso em Ademir, né? Um pênalti que disseram, o juiz a 1 quilômetro de distância. Complicou também alguns outros lances, uma arbitragem muito questionável, mas principalmente quando eu foco muito, eu sempre falo isso, né? Você é muito melhor para analisar a arbitragem do que eu, percebe mais os detalhes assim do jogo, por isso que eu gosto até mais que você fale de arbitragem, mas me chama a atenção quando há lances capitais de erro, né? E ontem foi o caso, um pênalti, uma jogada, mais um passe muito bom de Cauli, uma infiltração de Ademir ali pelo lado direito do campo. Ademir conduziu a bola, demorou um pouquinho de finalizar, é verdade. E aí o zagueiro chegou nele, mas o zagueiro não toca em momento nenhum na bola, desloca assim o pé de apoio de Ademir, enfim, um pênalti escandaloso, claríssimo, daquele que se tivesse VAR, coisa que não tem nessa primeira fase da Copa do Nordeste, eu não tenho dúvidas de que seria marcado, mas o juiz não pode deixar de marcar um lance desse, ou a assistente que estava ali do lado também poderia ter sinalizado a penalidade. Um lance muito claro, né, pai? Sem dúvida, uma arbitragem preocupante, uma arbitragem que você diz assim, influenciou no jogo. Logo cedo ele deu um cartão amarelo para o Rezende. Rezende merece cartão amarelo sempre que ele entra dessa maneira desnecessária. Desnecessária. Um lance na meia-lua de defesa do ataque adversário. Rezende entra dividindo a bola para valer. Admitamos uma mistura de afobação com irresponsabilidade. Isso no início do jogo. Quer dizer, qualquer outro cartão amarelo já estava expulso desde cedo. Não tem a menor necessidade. Pronto, ele deu amarelo. A partir daí, o CRB cometeu faltas que ele nem puxava o cartão. Então, o peso dos cartões para o Bahia e para o CRB foi diferente. O gol, o pênalti, aliás, falando do pênalti, claríssimo. Você disse bem, o Ademir, que fez uma bela partida, pegou livre, ganhou na velocidade, demorou. Se ele faz o que Tassiano trabalhou no gol do Bahia, não tinha goleiro, não tinha zagueiro, não tinha nada. Demorou. E no demorar, o cara chegou nele e ainda arrastou. Além de chegar nele, o cara chega por baixo e faz a alavanca. Pênalti claro. Pênalti claro. E esse negócio de Copa do Nordeste, Champions League, que rola tanto dinheiro, só ter VAR na segunda parte, isso é uma coisa ridícula. Isso é uma coisa ridícula, vergonhosa e que não faz o menor sentido. Qual é o caso? Não tem dinheiro para pagar o VAR na primeira parte? A primeira parte não vale nada? E os anunciantes? E os patrocinadores? E os parceiros? E as redes de transmissão de televisão de não sei o que das quantas? Isso fica como? Não é porque foi jogo do Bahia, não. É também porque foi jogo do Bahia, mas não é só. Qual é o grande lance, qual é a preciosidade de não ter VAR nessa primeira parte? Uma barbaridade. Isso é realmente o futebol brasileiro precisa ser revisto. CBF tem que tratar de seleção brasileira e os clubes têm que tomar vergonha na cara para formar liga como outras praças do futebol pelo mundo. Pronto. Pênalti claro, não marcado pelo cara. Esse Caio Max Augusto Vieira é um péssimo árbitro. E, coincidentemente, quando ele apita jogos do Bahia, normalmente tem lambança. E não é somente jogo regional, não. Jogo do Bahia contra o Flamengo, no Maracanã, o Bahia botando 1-0, teve virada, sempre confuso, para dizer o mínimo, Diego. Péssimo árbitro. O Bahia não dá, vamos dizer assim, já que estamos aqui na nossa terra querida, o Bahia não dá sorte quando ele apita o jogo. Para ficar por aí. É Segue o barco. verdade.
Pai, vamos fazer as notas do professor então, a partir de agora. Vou fazer a escalação de 1 a 11 e você entra aí com as notas Venha. do professor. O Bahia jogou Tá. com Marcos Felipe, Santi Arias, Canives, Victor Cuesta e Luciano Juba. Foi a defesa que a gente projetou aqui no pré-jogo, só falando aquilo da nossa preferência por Gabriel Xavier. Mas esse foi o sistema defensivo que a gente imaginou mesmo que ia jogar. Inclusive, Luciano Juba, um pouco preocupante a saída dele, né? A gente não sabe. Foi com algum tipo de lesão, mas a gente não sabe se foi câimbra, se foi algum desgaste ou se foi alguma coisa mais de se preocupar muscular, né? Vamos ver, torcer para que não seja, porque a lateral esquerda é um problema do Bahia, né? Na formação do elenco tem a chegada possível de Iago Borduch, possível não, já garantida, mas isso só lá no meio do ano. Depois Rezende, Jean Lucas, Tassiano, Everton Ribeiro, Cauli e Ademir. Na nossa projeção aqui eu tinha falado de Estupinhan como titular, mas você próprio disse que ele vinha de gripe e tudo, e talvez realmente fosse mais uma opção de banco de reserva. Hoje acabou nem entrando no segundo tempo. A opção de Rogério Ceni foi. Você falou de Roger Machado, eu quase falei Roger Machado de novo. Mas Uhum. foi Rogério Ceni. Foi colocar Everaldo no segundo tempo. Mas esse foi o Bahia de 1 a 11. Vamos começar com as notas do professor, então. Começando com Marcos Felipe, na minha opinião. Bela atuação de Marcos Felipe ontem. Marcos Felipe teve uma bela atuação, uma nota 7 para ele, inclusive salvando o gol de empate, que ia ser gol contra de Canu. Lamentavelmente, essa Verdade. insistência com o Canu é uma barbaridade. Rogério Ceni tem o papo dele, tem a filosofia de treinador, mas definitivamente Canu vem mostrando que o lugar dele é banco de reserva. Tendo alguma opção, essa insistência, porque faz rodízio, que não faz. Rodízio é bom na churrascaria quando as carnes são boas. Você fazer rodízio de carne ruim, vai dar dor de barriga, vai fazer mal à saúde. Então, o Canu ontem mostrou exatamente esse serviço, ia fazer um gol contra por nada. Uma notável defesa, a melhor defesa dele, do Marcos Felipe, inclusive, somada ao grande lance do CRB, que foi um chute de média distância, Nossa. uma bomba para o gol, que ele fez uma defesa sensacional. Uma Então, cacetada, realmente uma paulada aquele lance era porrada, impressionante. uma porrada para o gol que ele defendeu muito bem. Então, 7, e eu fico pensando se não seria um 8. Eu vou dar 8 para Marcos Felipe, Também. porque Também. ia ser o gol de empate. Eu vou corrigir minha nota, do 8. O lance mais perigoso era Canives fazendo um gol contra, numa estupidez, nada para nada. Se fosse menino novo, se fosse Gabriel Xavier, provavelmente o Rogério Ceni no fim do jogo teve uma falhazinha de Gabriel Xavier. Esse lance do Rogério Ceni realmente me desagrada muito. Mas vamos. A Beleza. Marcos medida Felipe, 8. E Santi Arias, lateral direito. esteve bem, esteve Também achei. bem. Um jogo difícil, o time do CRB tentando jogar pelos lados, se dando bem em cima do Juba, se dando melhor do que em cima do Arias. Sim. Então, esteve bem, com muita firmeza, encebando o jogo na hora que precisava, demorando em bater lateral, mas partindo com firmeza, ainda distribuindo a bola pelo meio de campo, tentando chegar ao ataque. Eu dou uma nota 7 para o Arias. Para mim, é a melhor partida que eu vi desse jogador no Bahia até então. Interessante, eu concordo. Concordo. Achei que foi melhor do que Juba no jogo. Fez uma participação interessante defensiva, de cobertura, algumas tiradas de cabeça, inclusive no segundo Isso. tempo. Cruzamentos na área. Bom jogo de áreas, gostei também. Canive você já falou um pouquinho, mas faltou dar a nota. Porque normalmente você vai pelos Ah, laterais. não, vamos para Juba, é verdade. Eu tenho usado a defesa, a zaga, né, junta, né? Vamos para Eu Luciano falei, Juba, então, primeiro, bem lembrado. eu falei de Canives por conta da grande defesa do De Marcos jogo, Felipe, exato. das duas grandes defesas. Eu achei que ontem não foi uma boa partida do Juba. Facilmente envolvido, chegando atrasado em algumas bolas, errando na transição, lances que ele normalmente faz com certo brilho, chegando ao ataque, cruzando, não fez uma boa partida. Não comprometeu, não teve nenhum lance assim que você dissesse, por causa dessa jogada de Juba, quase que o CRB chega. Nota 5 para ele, uma das mais fracas partidas de Juba desses jogos recentes. Beleza, eu concordo. Concordo plenamente, inclusive com a nota específica. Até aqui, nenhuma divergência. Canives e Victor Cuesta, pai. Canives péssimo. E algumas vezes a torcida chega a ficar arrepiada quando ele pega aquela bola e quer passar por dois.
Ele, sem precisar Nossa, foi passar, mesmo. Ontem teve uns 2 lances que eu fiquei exatamente assim. não é? Ele, quando está sozinho com a bola, a torcida já fica arrepiada. Vide o gol contra que ele ia fazendo, se não fosse a notável defesa de Marcos Felipe. Ele ainda inventa de passar diante de 2 jogadores de ataque. E isso realmente deixa apavorado. Péssima partida. No final do jogo ainda chegou junto em alguns lances, realmente Foi. aliviando. Foi. Mas na conta da conta, nota 4 para Canives, até pelo lance de quase gol contra. Realmente é um jogador que há algum tempo já merece ser banco mesmo. E experimentar quando não tiver jeito. Fim de jogo, o resultado tá bom, não tem como botar outro jogador de defesa, mas tendo a opção, é Canives no banco. Beleza. É isso aí. Vitor Cuesta, pai. Bom, Vitor Cuesta, alguns torcedores já estão mandando mensagem pela cor da chuteira que ele usou. Aquela cor da chuteira, da cor do uniforme do Flamengo. Do Flamengo. Aquelas cores. Flamengo. Eu do Rio veio com aquela cor do Flamengo. Embora ele jogasse no Botafogo. Sim. Bem no jogo, mas sem ser aquele jogador que inspira a devida confiança para miolo de zaga. Houve um lance no primeiro tempo, toca daqui, toca dali, os caras do CRB apareceram na cara do gol, ele ficou marcando com o olho, ele ficou esperando, se aproximando do cara com o olho, sem comprometer, estando melhor do que Canives, sem dúvida alguma, esteve melhor, inclusive na distribuição de jogada, saindo com a bola, atravessando o meio de campo, Sim. dando bons passes. Sim. No momento em que o time do CRB fez sufoco no fim do jogo, ele descarregou aquela bola com precisão, não de maneira estabanada. Não é o jogador que você diga assim, com esse daí estabilizou a defesa. Não comprometeu na atuação, mas mostrou a sua limitação até pela própria idade. Eu dou uma nota 6 para ele. Concordo. Notadamente porque ele teve que jogar muitas vezes por ele e por Canives. 6. Concordo. Vamos para o meio de campo, então. Rezende e Jean Lucas foram assim, os 2 jogadores mais recuados. Mas pode começar por Rezende, pai. Rezende tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Notadamente, eu já disse aqui, se eu sou treinador do Bahia, Rezende e Canives não faziam a mesma partida juntos, nem para ganhar o dobro de salário do mês, eu como treinador. Não dá como. São 2 jogadores com muita afobação. Canives é campeão da afobação e até do descontrole, do emocional e da limitação técnica. E Rezende tem esse hábito de partir no início do jogo como já tivesse no fim da partida e perdendo o jogo e no desespero. O lance de ontem do cartão amarelo já mostra que Rezende, mesmo com a altura de tanto agrado do Rogério Ceni, tem que segurar um pouquinho a posição. Eu dou uma nota 6 para Rezende e dou uma nota 6 também para o Lucas. Jean Lucas. Para o Jean Lucas. Ele esteve bem na partida, mas terminou mal. Parece que estava muito desgastado. Foi. Fisicamente, ele passou a não render. Ele pensava a jogada e fazia errado. Eu acho que o Rogério até percebeu, pai, esse desgaste de Jean Lucas, eu concordo com você, e colocou Jean Lucas até mais avançado no final do jogo. Muito. Até Biel estava bem recuado em alguns momentos, né? Alguns jogadores que entraram no segundo tempo. Eu acho que ele desgastou e caiu de rendimento no final, eu concordo. Muito. 6 para cada um, esses 6 dando méritos, porque Rezende, embora tenha mostrado a sua afobação em alto estilo logo no início da partida, terminou o jogo segurando a onda, então 6 para ele também. Beleza. E aí, Tassiano, mais uma vez decisivo, mais uma vez importantíssimo. Jogador que a gente sempre destaca aqui, né, pai? Claro, eu sempre disse, é o melhor jogador do Bahia. Não estou dizendo que é o craque dos craques, também não é apagado não, viu? Briga bem com qualquer craque. Esses toquinhos na saída do goleiro não é de jogador meia boca, não. Não. Ele não morde a língua e chuta no gol, não. E goleiro não cresce. O goleiro cresceu ali pegando a bola. O goleiro, como está grande, pegando a bola dentro da rede. Então, eu dou a nota 9 para Tassiano. Porque diante da fraca apresentação de muitos jogadores importantes do Bahia, ele se manteve disposto, perseverante, dando qualidade ao meio de campo, chegando bem na frente. Você vê que Tassiano já não é menino, embora seja carequinha, com seus 29 anos, acho que ele está com 29. Sim, 28 ou 29, eu teria que conferir, mas é por aí.
Ele chega bem no ataque, ele vai bem na defesa, e ele só sai quando o Sá está castigado mesmo no jogo, tomou muita porrada. E o gol foi decisivo, né? O gol dos 3 pontos. Embora tenha sido uma boa jogada, claro que sim, mas aquela complementação, se ele não faz, a boa jogada ficava no detalhe. Houve uma boa jogada, e Tassiano foi lá e perdeu o gol, o que não foi o caso. Uma finalização perfeita de um jogador que me agrada há muito tempo. Nota 9 para ele. Verdade. Everton Ribeiro, você já até deu uma pincelada, um jogo discreto, um jogo fraco de Everton Ribeiro, né, pai? Pior partida de Everton Ribeiro desde que chegou ao Bahia, e dos jogos que vi de Everton Ribeiro, mesmo do Flamengo, a partida mais apagada. Não tem jeito. Nota 4 para Everton Ribeiro. Saiu, inclusive, no início do segundo tempo, praticamente. Isso. O primeiro substituído foi ele para a entrada na ocasião de Caio Alexandre. Cauli, pai. Bem, retornando bem, pegando o estilo dele. E ontem ele não fez aquela jogada dele, aquela catadinha que ele leva 2-3, mas ele esteve mais atrás e lançando bem. 7 para Cauli. Tá. Vou subir para 8. Vou subir para 8 por ter participado dos 2 lances mais agudos do Bahia no primeiro tempo, mas também o 7 não tá mal, não. Porque também cometeu erros no segundo tempo, algumas jogadas que ele poderia ter sido mais preciso no passe. Por isso ele tirou 7. É isso. E Ademir, pai? O melhor jogo de Ademir que eu já vi no Bahia. Ontem eu não tirava Ademir do jogo. Para ver como é aquela questão da nota do professor, como é o professor. Ele fez uma ótima prova. Estava bem. E ele saiu assim, não saiu zangado, nem rebelde. Ele parece que é um cara meio tranquilão. Mas ele saiu assim, me tirou do jogo. Cumprimentou assim, sem muita vibração, sem muita euforia. Eu não tirava a Cauli daquele jogo ontem. Era aquele negócio estava no dia dele. Você falou Cauli. Perdoe. Ademir. Eu dou uma nota 8 para Ademir, um dos bons nomes do Bahia nesse jogo. Tá de bom tamanho, eu concordo. E Rogério, pai, para fechar? Não vai nas substituições. Vai primeiro para o Rogério. Quer destacar as substituições? Vamos depois, não tem nada não. 7 para Rogério. Ele não se saiu bem diante do esquema traçado pelo CRB. O Daniel Paulista fez um esquema de jogo que, visivelmente, o Rogério Ceni ficou sem muita ação. Reclamou daqui, reclamou dali, chamou para aqui, chamou para ali, substituiu. Ele tem um lance de substituir erradamente. A substituição de Ademir, para mim, foi errada. As outras ele até fez certo, mas não soube fazer uma boa distribuição de jogo, não soube buscar uma variação que não fosse pelo meio do ataque. Podia jogar muito mais pelo lado do ataque, que Ademir estava inspirado. Ademir inspirado, e também o lado direito do Bahia vinha jogando melhor do que o lado esquerdo. Ele não soube carregar, ele não soube fazer essa variação. Sim. Era nota 7, que é uma nota boa. Ganhou o jogo. Pronto, beleza. Caio Alexandre, entraram no segundo tempo, Caio Alexandre, Biel, Iago Felipe, Everaldo. E no finzinho do jogo entrou Cicinho no lugar de Luciano Juba, que saiu machucado. Esperamos que não tenha sido nada demais, pai. Foram essas as substituições. Algum destaque em relação a esses jogadores que entraram? Entrou bem de novo, para ser justo. O Cicinho entrou bem de novo, entrou aceso, entrou ligado. Andou matando. No finalzinho ele teve uma rebatida que poderia ter criado problema, mas realmente cumpriu bem ali o papel. Deu uma derrapada, foi. Mas teve lances, logo depois que ele entrou em campo, matou uma no peito, saiu procurando o lado de campo, saiu falando. Eu achei boa. Não, sem merecer assim a nota, porque foi pouco tempo, mas só destacando. O Biel ruim no jogo. Biel tem não que se ver encontrou. O jogo dele. Biel tem que ver o jogo dele. Se entra no começo da partida, deixa a desejar ainda, mas sem comprometer. Ontem entrou na boa, de boa, o Bahia ganhando, e ele perdeu quase todos os lances que ele tentou fazer o mano a mano com o adversário. Jogou para o lado, o cara tirou. Tentou sair pelo meio, o cara tirou. Passou pelo primeiro, perdeu para o segundo. Então, Biel tem que dar uma caprichada. E eu vi que durante o jogo, o próprio Rogério Ceni andou dando uns gritos nele, como faz com qualquer jogador. Mas eu percebi que o desempenho dele não agradou ao treinador. Iago Felipe, bem, dentro do possível, compondo bem, trazendo a experiência. Por aí. Nada a destacar além disso. Valeu pelo resultado, viu, Diego? Um jogo em que, se você dissesse o Bahia vem jogando assim, eu diria, o Bahia não vem jogando bem. Mas
se enroscou na marcação, se enroscou no esquema tático do Daniel Paulista, treinador do CRB, mas atendeu bem, não jogou mal, mas não jogou no padrão que a gente já conhece do Bahia, notadamente impetuoso no ataque. O Bahia demorava para chegar ao ataque. Verdade. Lembrando que Everaldo chegou, ainda fez o pivô, ainda combateu direitinho, tentou se virar. É um batalhador, o padrão de Everaldo é esse, ele tem que jogar dentro da área. E tá jogando muito fora da área, isso tem chamado a atenção também. Everaldo jogou muito longe da área ontem, né? Não me agrada. Ajudou muito na marcação até, mas assim, sem ser a dele, né? Não é. Pois é. Pai, vamos lembrando aqui, né, os amigos e amigas, para se inscrever, né, para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a gente deve voltar, se tudo der certo, aí com uma livezinha de pré-jogo, né? Vamos conversar aí para anunciar em breve aí uma live para a galera interagir também com a gente, que tem sido um momento muito legal aqui do canal. E esperamos que a gente consiga fazer essa live em breve aí para falar sobre Bahia Jacuipense e dar sempre um panorama geral da temporada, interagir, ouvir as opiniões dos amigos e amigas tricolores. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Pode dizer, diga, um destaque. Só um detalhe que eu ia complementar, você viu com esse abraço, essa colocação é sempre boa. Eu tenho uma opinião sobre esse negócio de atacante volta para marcar. Atacante não sabe marcar. Atacante volta para fazer falta. E um jogador como Everaldo, que é alto, de porte, ele volta para fazer falta. Ele até fez o pivô umas vezes, travou a bola ali pelo lado direito, até segurou. Mas esse papo de, o time tem, o atacante tem que voltar para marcar. Repare qual é o atacante que volta para marcar. Ele não tem nem postura, ele não sabe nem como se posiciona, ele já vem por baixo para morder. Então, esse negócio de atacante volta para marcar não existe em futebol. Me mostra o atacante que volta para marcar. Atacante bom, atacante que tem a função de atacar. Notadamente, Everaldo que tem a função de finalizar. Então, atacante que volta para marcar, atacante volta para fazer falta. E, às vezes, volta para fazer gol contra. Eu me lembro que o grande Gilberto, artilheiro do Bahia, num jogo, acho que foi contra o Corinthians, em São Paulo, ele estava na defesa, a bola veio para ele foi compor ali e fez um gol contra. Um fato raro de um atacante fazer gol contra. Então, esse papo de atacante volta para marcar não convence o velhinho aqui. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Até a próxima e bora Bahia!